Sejam bem-vindos aos 5 minutos. Nós vamos falar agora da morte da liberdade de expressão nos Estados Unidos, segundo a Folha de São Paulo. Segundo eles, os Estados Unidos agora corre o risco gigantesco da liberdade de expressão morrer 2 vezes lá nos Estados Unidos. Vamos falar sobre isso aqui. Quero agradecer a todo mundo que está se inscrevendo no canal. O canal está começando agora, então cada inscrição é muito importante. Muito obrigado a todos vocês. Lembrando que o nosso conteúdo é aquele de direita, liberal, conservador, libertário. Então é isso. Um comentário aqui de um comentador esquerdista sobre a questão da morte do Charlie Kirk, e me chamou a atenção aqui como que eles têm que fazer força para defender a liberdade de expressão, sabe? Eles têm que fazer assim, cara, não, é uma coisa assim, sabe? Que eles não é da mesma forma que a direita faz. Por exemplo, no nosso caso aqui, quem é liberal, quem é libertário, você vai sempre pensar, ó, os idiotas têm o direito de ser idiota, os bobos têm o direito de ser bobos, a pessoa tem o direito a ter a opinião dela, não importa qual seja a opinião dela. E é até bom que ela fale essa opinião, por mais idiota que seja, de forma bem clara, e expresse isso de uma forma bem que fique claro para todos, porque aí a gente vai ter a condição de sair de perto daquela pessoa, de não ter o convívio com aquela pessoa, daquela pessoa não ter o convívio social, uma série de situações nesse sentido. Tudo isso é uma vantagem da liberdade de expressão. Agora, para o esquerdista, não. Eu vou ler a matéria aqui, vou comentar, e já li algumas matérias, algumas matérias dessa pessoa aqui, do Rui Tavares, e eu até gosto dos artigos dele, dos comentários dele. Considerando que ele é de esquerda, ele faz uma força realmente muito grande para tentar defender a coisa certa, estando do lado esquerdo. Mas vamos ver lá. Assassinato político pode ser pretexto para a virada repressiva. Olha, a primeira coisa é isso, é sempre isso, né? Sempre isso. Agora que teve um assassinato político, aí agora eles vão falar que o Trump vai querer calar todo mundo e tudo mais, que vai acabar com a liberdade de expressão nos Estados Unidos, quando é justamente o contrário. Quem está lutando com muita força contra a liberdade de expressão o tempo todo tem sido a esquerda. Quem está tentando calar as redes sociais, por exemplo? A esquerda. Ele não coloca a opinião dele aqui sobre essa questão das redes sociais, não, sabe? Mas seria muito interessante saber. Então vamos começar aqui, ó. Há quem divida a ética entre deontologia e consequencialismo. Coisas que são moralmente erradas por princípio e coisas que são moralmente erradas porque as suas consequências são más. Então olha só, ele dividiu aqui, né? Deontologia, que são as coisas que são moralmente erradas por princípio, e o consequencialismo, que são as coisas que são moralmente erradas porque as suas consequências são ruins. Para mim, a violência política, isso ele falando, né, é em particular o assassinato de adversários políticos, é moralmente errada por ambas as razões e deve ser publicamente denunciada. Então eu comecei gostando, sabe, da colocação dele, porque ele começa colocando que o assassinato político é uma coisa que está errada de todas as formas, quer seja pela deontologia, quer seja pelo consequencialismo, quer seja por qualquer visão, ele considera que é errado. Então achei isso uma coisa ótima da parte dele. Continua ele. Não me desvio deste ponto de partida, mesmo se discordo e me causam repugnância as opiniões da vítima do assassinato. Então aqui você vê que ele está falando lá desse assassinato do momento agora, né? Então mesmo que ele faz questão de falar que causam repugnância às opiniões. Se ele está citando aqui as opiniões do Charlie Kirk, eu diria para ele que ele não observou direito as opiniões. As opiniões que ele está falando não são as opiniões dele, Charlie, em si. São as opiniões que a esquerda tem dele. Porque tudo que eu pude pesquisar até agora das opiniões dele são opiniões muito tranquilas.
Continua ele aqui. Diria mais, sobretudo nessas situações, as situações dele discordar das opiniões da vítima, né? A pedagogia de cada um de nós é mais necessária e eficaz junto da nossa família política. E quando a vítima é da família política a qual nós nos opomos. Então isso aí eu concordo com ele também. Porque o que adianta você falar que você tem opinião, que as pessoas podem ter opinião contrária à sua, mas todo mundo concorda com você. Está sendo o que eles estão tentando fazer, por exemplo, aqui no Brasil agora. O que eles estão tentando fazer, mais ou menos, é o seguinte, ó. Todas as opiniões são válidas desde que sejam de esquerda. As opiniões que não forem de esquerda, calaremos a todos. É isso que eles estão tentando fazer. E é isso que ele está falando aqui que é errado. Se todo esquerdista pensar assim, para mim seria ótimo. Continua ele aqui. Isso é o que eu diria antes do assassinato de Charlie Kirk. Um influenciador de extrema direita, então você vê que ele não deixou de colocá-lo como de extrema direita, próximo de Donald Trump. E é o que digo depois, sem tirar nem pôr. Quem é contra a pena de morte quando exercida em nome do Estado tem que continuar a ser contra a pena de morte quando exercida por qualquer indivíduo agindo em nome de quaisquer convicções ou motivações, que não mudam em nada o que fica dito atrás. Então vocês veem que ele se coloca como contra a pena de morte em qualquer situação. Tal como não muda em nada o fato de Charlie Kirk relativizar a violência armada, incluindo as mortes em massacres, considerando-as um preço aceitável a pagar pelo direito de portar armas. Acho essa opinião aberrante. Ainda assim, ninguém merece morrer por uma opinião. E isso significa ninguém. Então vejam bem, nesse contexto eu achei legal, legal a opinião dele, no sentido de que ele realmente está sendo honesto no sentido de defender a opinião de que ninguém deve ter essa consequência simplesmente por estar defendendo opiniões. A pessoa só estava falando e, no entanto, alguém foi lá e matou a pessoa. Sobre essa questão aqui do direito a ter armas, na verdade, o que eu consegui levantar que o Charlie defendia era que as pessoas devem ter o direito à defesa. Devido a esse direito, ocorrerão certos momentos que vão existir criminosos que vão fazer maldades igual a que ele mesmo sofreu. E isso, infelizmente, é o preço que se tem que pagar para que as pessoas tenham o direito à defesa. Essa era a opinião dele. Aqui no Brasil, a maioria dos políticos tem opinião diferente. Qual é essa opinião? Vejam bem, por exemplo, o que está acontecendo lá nos Estados Unidos agora? Está acontecendo lá o seguinte. Existiu um crime. Aparentemente eles pegaram a pessoa que cometeu o crime. Por enquanto está sendo tratado como suspeito, mas aparentemente é a pessoa que cometeu o crime. E caso se confirme isso, caso seja mesmo essa pessoa será punida. Isso é o que está acontecendo lá. Lá as pessoas têm o direito à defesa. Aqui no Brasil, o que acontece é o contrário. O que acontece é assim, ó. Olha, como pode ter algum crime pode acontecer em algum momento, então nós vamos proibir todos de terem o direito à defesa. As pessoas aqui no Brasil não têm o direito à defesa. Porque o direito à defesa ele é dado quando você tem o direito de possuir as armas, porque o bandido que for te atacar, ele vai ter armas. Então, para que você combata o bandido, você necessita também de ter uma arma você mesmo para se defender. Então, para que o direito de defesa seja real, é necessário que as pessoas tenham armas. E o que o Charlie defendia era isso. O que ocorre é o seguinte, aqui no Brasil o que ocorre é essa inversão. Eles vão punir a sociedade inteira do país não tendo o direito de defesa porque alguém poderá cometer um crime. E é isso que está sendo defendido aqui por ele. O que ocorre, na verdade, aqui e quando você analisa principalmente um fato,
podem fazer essa pesquisa, que é a seguinte: quantidade de homicídios nos Estados Unidos, quantidade de homicídios no Brasil. Aqui no Brasil, garanto para vocês, é muito maior a quantidade. Lembrando que a população dos Estados Unidos é bem maior do que a do Brasil. Eu não saberia dizer exatamente o quão maior ela é hoje. Vamos dar até uma pesquisada aqui sobre isso. Aqui no Brasil nós estamos em aproximadamente 215 milhões, né? Vamos colocar aqui, ó. População Estados Unidos. Ó, já apareceu aqui, ó. 340 milhões, 2024. Versus população Brasil. 212 milhões. Então a população dos Estados Unidos, ela é cerca de mais do que 50% maior do que a do Brasil. Porque se fosse 50%, o número que daria 212 mais 106, 318. No entanto, lá tem 340 milhões. Então, a população dos Estados Unidos é mais do que 50% maior do que a brasileira. No entanto, se você observar a quantidade de homicídios que existem lá nos Estados Unidos e que existem no Brasil, com certeza lá nos Estados Unidos é bem menor. Olha só. Homicídios Brasil 2024. Vamos lá. Aqui está falando a taxa por quantidade de 100 mil habitantes. Tá? 18,4. Ó, quantos assassinatos? Vamos ver aqui, ó. Tá falando de confronto com policiais, mas a gente sabe... Aqui, ó, vamos ver aqui se a gente acha esse aqui, ó. 35.365 contra 37 mil em 2023. Então esse é o número, 2024. 35.365. Vamos ver se a gente consegue achar nos Estados Unidos. Vamos lá. Aqui está só falando que... Peraí, qual a taxa de homicídio nos Estados Unidos? Olha, tá 6,5 por 100 mil habitantes. Aqui tá 18,5 aqui no Brasil, né? Vamos ver se a gente consegue achar o número. Aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Aumentou, o número não tá aqui. Então a gente não tem o número, porém, com certeza, aqui no Brasil é bem maior do que lá nos Estados Unidos. Só da gente ver que lá é 6 a cada 100 mil habitantes e aqui são 18 a cada 100 mil habitantes, a gente vê que é muito maior, né? Então, no entanto, aqui a gente não tem o direito de possuir armas e morre muito mais gente. E lá eles têm o direito de possuir armas e morre muito menos gente. Porém, uma coisa que acontece lá é esse tipo de situação, igual do Charlie, que aconteceu agora. E a pessoa que cometeu o crime vai ser punida. E tem que ser muito severamente punida, de acordo com a lei. Porém, você não vai punir a sociedade inteira. Esse era o argumento que ele fazia, né? Vamos continuar aqui a leitura dele. Quanto ao argumento consequencialista, bem, estamos a ver o desenrolar dele dia após dia, e não surpreende ninguém. Desde que um esquerdista descompensado, Marinus van der Lubbe, incendiou o Reichstag em 1933, dando a Hitler a justificativa para iniciar a vaga repressiva que
levaria à sua concentração totalitária de poder. Sabemos que esses eventos abrem a porta à aceleração e endurecimento de regimes em transição para o autoritarismo. Nos Estados Unidos, as reações não vêm só, nem sequer principalmente da massa de apoio a Trump, mas do próprio presidente e dos mais altos responsáveis da sua administração. Donald Trump não esperou por qualquer informação fidedigna sobre as motivações do assassino para responsabilizar a esquerda política de forma geral pelo sucedido. Mesmo quando todos os líderes relevantes da esquerda norte-americana, de Bernie Sanders a Zohran Mamdani, passando pelos líderes democratas do Senado e na Câmara do Congresso dos Estados Unidos, condenaram o assassinato em termos impecáveis. Então, mais uma vez aqui, o que a gente tem são aquelas colocações da esquerda no seguinte sentido, de querer colocar em cima da direita uma pecha de autoritarismo que na prática hoje não existe. Cara, basta você ver, se observar, como que é essa questão aqui no Brasil em relação à questão do Bolsonaro. O que acontece? Bolsonaro não teve nenhuma atitude autoritária, não perseguiu ninguém, não mandou prender ninguém, não mandou fechar jornal, pelo contrário. Ele era atacado pela imprensa todos os dias, desde antes de ser eleito até hoje, ou seja, desde 2017, 2016 até hoje, atacado todos os dias. Na Globo, então, uma coisa louca. E, no entanto, o povo fica falando que Bolsonaro é extremista, Bolsonaro é isso, Bolsonaro é autoritário, quando você não tem nada de autoritário contra ele. O que acontece, por exemplo, pelo lado da esquerda, é justamente o contrário. Você consegue facilmente achar discursos do Lula indo contra a liberdade de expressão. Logicamente que ele pega esse discurso e fala que é para proteger a população, que é não sei o que e tal, que tem pessoas... Aquele papo, né, da esquerda. Porém, o que acontece é o seguinte, que a esquerda quer é mandar na população porque eles não conseguem, através do diálogo, através do debate, oferecer soluções. Como eles não conseguem fazer isso, eles estão indo através da porrada, infelizmente. Então, tem alguns pontos que eu concordei com ele, porém vários pontos também eu discordei, tá bom, meus amigos? Muito obrigado novamente a todo mundo que está acompanhando o canal e que está se inscrevendo. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.